Oi gente, tudo bem? Aqui é a B e hoje eu vim contar pra vocês sobre os melhores e piores livros que eu li esse ano. Esse ano eu li 15 livros, mas alguns deles me deixaram muito emocionada, muito feliz, foram favoritados e outros me deixaram totalmente decepcionadas, então eu vou contar hoje pra vocês. Lembrando que cada um tem a sua experiência com o livro, talvez eu goste de um livro que você não goste, talvez eu não goste de um livro que você ame, mas tudo bem, cada um tem sua experiência. E eu vou contar hoje na ordem cronológica que eu li cada um deles. E eu sou muito criteriosa com os livros que eu vou ler, com as leituras que eu vou fazer, então talvez não tenham tantos livros ruins aqui. Esse ano eu li 15 livros, vou deixar na descrição a ordem que eu li eles, todos eles, mas com certeza eu li livros muito bons esse ano. Então vamos começar. O primeiro que eu li esse ano foi A Tumba, um livro de contos do H.P. Lovecraft, veio num box de terror, e alguns outros livros desse box estão aqui. Mas esse foi uma decepçãozinha. Aqui tem vários contos de terror, só que o H.P. Lovecraft é muito conhecido por ser um mago da ficção científica e não foi isso que eu esperava de terror mesmo, e ele me entregou contos de terror, mas nenhum deles me prendeu, nenhum deles me fez ficar, ai, o que será que vai acontecer? Eram muito sem pé nem cabeça, e o único conto que eu gostei era obviamente de ficção científica que tava aqui no meio, mas eu não curti, gente. Eu até marquei aqui os capítulos que faltavam pra eu terminar, porque foi uma leitura que eu não queria segurar mais. Eu tinha começado há um tempo já, mas nunca tinha terminado, então esse ano eu consegui terminar. Então esse foi A Tumba. Eu pretendo ler outros livros do autor, porque falam que ele é muito bom, mas esse não foi o melhor pra começar, e tudo bem. O segundo livro que eu li esse ano foi um favorito, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. E esse livro é incrível, até a história de como esse livro foi escrito me fascina. A Mary Shelley estava com os amigos dela fazendo uma viagem entre os amigos e eles fizeram uma competição de quem escrevia o melhor livro de terror. E obviamente Mary Shelley ganhou com Frankenstein, que é um livro incrível que superou as minhas expectativas e me surpreendeu, porque o Frankenstein a gente sempre tem essa ideia dele, esse monstro verde com os parafusos, né, aqui do lado, e aquele monstro lento que não sabe o que faz, meio nada a ver. Isso é a nossa cultura pop, é isso que a gente sabe sobre ele. Mas lendo o livro eu descobri que é uma coisa totalmente diferente. O nome dele não é Frankenstein. Victor Frankenstein era o seu criador, e o monstro, ele tem consciência, ele não é lerdo, ele não é nada disso, ele tem a consciência dele, ele vive nesse mundo, ele descobre novas coisas, ele descobre a falar, ele descobre sobre a cultura. Então assim, é um ser que nasceu, ele acabou de nascer nesse mundo, foi criado, e ele tem uma relação com o seu criador, com o Victor Frankenstein. E foi um livro que eu não esperava essas coisas, não esperava que o monstro fosse ser um personagem tão principal. Grande parte desse livro é da perspectiva do monstro, e foi um livro incrível, merece uma releitura, porque a minha versão é pocket, e eu queria um livro maior, mais bonito, e com certeza eu vou ler de novo. Foi uma leitura incrível desse ano, e assim que começou o meu ano com a leitura, porque o outro não contou não. E nesse mesmo box de clássicos do terror que veio Frankenstein, A Tumba, Contos de Fantasmas e o Médico e o Monstro, também veio o Drácula, que foi com certeza um favoritado desse ano. Ele é um livro meio grande, mas eu li ele muito rapidamente porque foi um livro incrível, que me prendeu. E outro que me deixou muito surpreendida, porque eu não sabia muito bem da história do Drácula também. A gente tem uma visão dele, do Conde Drácula, que ele não pode tomar sol, que é um vampiro, que ele é muito velho, mas eu não conhecia a história dele inteira. Então ler esse livro foi um grande achado desse ano também. Amei, vai ter releitura também. E a história é contada através de cartas das suas vítimas, de pessoas que entraram em contato com ele, e é incrível ver os poderes que ele tem, que eu não sabia, as coisas que ele se transforma, as coisas que ele tem poder sobre. Então assim, descobrir mais sobre o Drácula foi incrível. Eu amei os personagens, eu amei o final, tudo desse livro foi incrível, e com certeza eu vou ler de novo. E ele e Frankenstein foram uns grandes clássicos do terror que eu li esse ano, e foram muito bons, com certeza. E depois de Drácula, essa leitura incrível, eu tive uma leitura ruim, que muitas pessoas gostam muito desse livro, tanto que eu comprei por indicação, que eu vi na internet que era muito bom, comprei na Amazon, e ainda bem que eu paguei barato, eu paguei R$10 nesse livro com uma promoção, e eu não gostei, acabei não gostando. E se você gosta desse livro, tudo bem também. E é O Conto da Aia. E esse livro também foi muito falado na internet, ele é uma distopia e muitas pessoas gostaram dele.
eu não curti tanto, e fala sobre uma sociedade distópica onde as mulheres, as aias que são férteis, elas só são usadas para procriar e dar os seus filhos para as mulheres inférteis. Então assim, dentro dessa trama tem outras mulheres também, que têm outras funções, mas é realmente uma sociedade distópica, destruída, horrível, onde as mulheres têm que viver ou sobreviver por lá. E assim, esse livro prometia muito com essa história e tal, mas eu não curti, a narrativa não me prendeu. Um livro que vai do passado e volta pro presente, e o final é aberto, então assim, não me deixou nem pouco conectada com a personagem principal e não me prendeu de jeito nenhum. E livros que eu não curto, eu sempre tento ler o mais rápido possível. Tumba foi uma exceção porque eu não conseguia ler aquele livro, mas esse eu consegui ler rápido. Eu tava numa LC, que é uma leitura coletiva, e as meninas leriam o livro em um mês, eu acho, mas eu não consegui, eu tive que ler em uma semana porque eu não curti muito, mas quem curte uma distopia talvez vá gostar desse livro. E depois do Conto da Aia eu reli um livro favoritadíssimo meu favorito, e não podia ser nada mais, nada menos que O Hobbit. Quem me conhece sabe que eu amo esse livro, eu indico ele pra todo mundo. O Tolkien é um dos meus escritores favoritos e esse livro é incrível, realmente merecia uma releitura. E eu li ele ano passado, então assim, foi uma releitura recente, mas esse livro é incrível. Ele fala sobre a jornada do Bilbo Bolseiro, nosso hobbit principal, e como ele é convidado pelo Gandalf, ou quase obrigado, a ir numa jornada inesperada, onde ele tinha que ajudar os anões da montanha a recuperar o seu tesouro das garras de um dragão enorme e do mal. Então assim, é uma história incrível, e todos esses post-its aqui eram grifando partes que eu vi referências bíblicas aqui. Então esse livro conta um pouco sobre o Bilbo e como ele é um hobbit tão pequeno, mas mesmo sendo tão pequeno, ele é escolhido para essa grande aventura. E é o meu livro favorito. Foi um livro que o Tolkien escreveu para crianças, mas eu amo. É um livro simples e comparado ao Senhor dos Anéis, que eu li todos esse ano também, é um livro bem tranquilo de se ler, não é nem um pouco difícil a leitura, é muito legal. Então eu indico para todo mundo o meu livro favorito, O Hobbit. E depois de Hobbit, eu continuei a minha leitura de Senhor dos Anéis, que eu comecei esse ano. Então eu já tinha começado A Sociedade do Anel, que foi um livro meio difícil de se ler, mas o segundo livro da série mereceu ser favoritado, que foi As Duas Torres do Senhor dos Anéis. E gente, esse livro foi tudo, porque o primeiro foi difícil pela leitura ser mais arrastada, muito descritiva, coisa do Tolkien, né? Mas o segundo, As Duas Torres, é incrível, porque ele começa explicando para onde cada pessoa da comitiva foi, e durante esse livro eu fui me apaixonando cada vez mais pelos hobbits, por todos os personagens, e vai contando todas as batalhas que eles tiveram que passar, todas as pessoas novas que eles conheceram. É incrível, e com certeza Senhor dos Anéis vai ser uma das melhores leituras que eu fiz desse ano, mas o segundo foi incrível, merece uma atenção especial. Então com esse livro você tem uma visão maior sobre a Terra-média, sobre a Guerra do Anel, e com certeza foi uma ótima ponte pro Retorno do Rei, que também foi um livro incrível. Eu super indico pra vocês, Senhor dos Anéis, se você topar esse desafio. E depois de Duas Torres eu li um favoritadíssimo desse ano, um livro que a cada página eu me apaixonava mais e já pensava na releitura também, e foi O Sol é para Todos. Gente, esse livro é lindo. Uma galera começou a ler esse livro na escola, mas minha escola nunca pediu, então eu fui atrás dele do mesmo jeito. E gente, que livro lindo. Nossa, ai, eu amei tanto. É um livro simples, mas tão cheio de emoção. Fala sobre a Scout, uma menina tão novinha, mas tão cheia de personalidade, o irmão dela, a Calpurnia, que é a mulher que cuida da família, também o pai dela, o Atticus, que é um personagem incrível. E com certeza a maior trama no meio desse livro é quando o Atticus, que ele é um advogado, se encontra num caso em que ele tem que defender um homem negro que foi acusado de abusar uma mulher, e a gente vai acompanhar esse caso, se é verdade, se é mentira, como o Atticus vai lidar com isso, como a família dele vai lidar com isso, e a Scout descobre o que é o preconceito racial. E é muito bom ler um livro pela perspectiva de uma criança, assim, de como ela pensa. A Scout é uma pessoa incrível, uma pessoinha incrível. E o final desse livro, eu já tinha visto o filme há um tempo atrás, um filme muito bom, aliás, mas eu não lembrava do final, e o final me surpreendeu tanto. E é um livro lindo, eu indico pra todo mundo, muito tocante. Vou ler de novo com certeza, e tem muita coisa pra se aprender desse livro. E depois dessa leitura incrível, e quando eu leio um livro e ele é tão incrível, eu fico meio sem palavras, não sei se vocês percebem. Livros que eu não gosto tem mais coisa pra dizer do que os que eu gosto, porque eu fico simplesmente sem palavras. Então só leiam, só lendo pra entender.
E depois desse livro incrível, eu acabei lendo um livro que foi uma das maiores decepções literárias desse ano. Muita gente gosta desse livro, na verdade ele tem o maior hype assim no Instagram, na mídia, em todo lugar. E eu ganhei de presente que eu pedi e eu comecei a ler e eu já tava vendo que não ia dar certo, então eu também peguei pra ler em pouco tempo. E esse livro foi Fahrenheit 451. E, gente, já deixa eu avisar que isso aqui foi parte da minha decepção nessa edição. Bem no prefácio ele já tem um spoiler do final. Literalmente, ele te conta o final. Então, se você for ler esse livro, por mais que eu não tenha gostado, talvez você goste, não leia o prefácio, tá bom? Senão você vai ter um grande spoiler do final. Não sei se foi isso que estragou o livro pra mim. Acho que não, porque o motivo de eu não ter gostado dessa outra distopia, talvez eu não me dê tão bem com distopias, porque a história não tem muita descrição, o personagem principal não é tão interativo nem muito interessante. Conta sobre uma sociedade distópica onde aqui os livros são proibidos e eles devem ser queimados, e esse novo trabalho de queimar os livros são direcionados aos bombeiros. E o nosso personagem principal é um bombeiro e conta sobre a vida dele, como ele vai descobrindo por que agora eles têm que queimar os livros e pra onde ele vai depois que ele descobre isso, enfim. O livro começou muito bem com uma personagem incrível chamada Clarice e eu amei ela, por mim. O livro podia ser dela, entendeu? Mas depois de um tempo ela não tem mais tanta participação na história, então começa a ficar sem graça, o final é super sem graça, pelo menos eu achei isso. Então assim, foi um livro que eu não curti tanto ter lido esse ano, não queria ter lido, perdi um certo tempo aqui, sim. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo. É um livro curtinho, então eu também consegui terminar rápido. E foi isso que eu achei de Fahrenheit. Não sei por que tem tanto hype, conheço outras pessoas que também não gostaram, mas se você gosta desse livro, me conta o porquê, porque eu vi que muita gente gosta. Então me expliquem, porque eu não entendi. E depois desse livro, eu li um livro que, gente, foi realmente um outro achado desse ano, porque ele é um YA, que é uma literatura para jovens adultos, e esse não é o meu gênero, vocês perceberam, eu não leio nenhum YA, nem coisa do tipo, mas esse foi tão bem falado, tão bem descrito pra mim que eu falei, ok, vou ler. E me deram de presente, gente, que livro bom, que livro necessário. Eu tô falando de O Ódio que Você Semeia. E uou, assim, conta sobre a história de Star e ela, isso não é um spoiler, tá bom? Tá em todo lugar do livro. Ela vê o melhor amigo dela morrer na frente dos olhos dela por violência policial nos Estados Unidos. Ela é uma menina negra, o amigo dela era negro, e também conta da vida da Star, como ela lida com esse preconceito, com as injustiças, como ela lida por ter sido a vítima, por ela ter visto essa morte na frente dela. Então é um livro muito forte, muito bem contado e me prendeu do início ao fim, eu não conseguia parar de ler. E conta também sobre os detalhes da vida da Star. Então ela mora num bairro junto com a família dela, mas ela vai para uma escola de elite, então ela tem duas personalidades divididas. Na escola ela tem o namorado, em casa ela tem a família para cuidar, para se preocupar. Então, assim, é incrível essa história, é uma história muito necessária pra gente perceber como tá na nossa sociedade o racismo, a gente tem que lutar contra. E tem momentos desse livro que eu lembro até hoje, como se eu tivesse visto o filme, assim, eu não vi o filme ainda, mas de tão bem descrito que era, eu consigo lembrar. E os personagens são muito cativantes, a mãe da Star é linda, perfeita. E também a gente vai ver como ela vai lutar contra tudo isso e buscar a justiça pelo amigo dela. Então é um livro muito forte, muito bom, super recomendado e super necessário. E chegando pro fim do ano, eu li um livro que eu comprei em 2017 e eu comecei a ler, mas parei na página 80, não consegui passar dessa página, até que minha amiga falou, Bê, lê. Eu falei, tá bom, Isa, vou ler. E aí eu comecei de novo e, gente, que livro! Vocês viram que eu não leio romances, mas esse foi um chef kiss. Muito bom, gente. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Com certeza vai merecer uma releitura em outra edição também, porque essa minha edição da La Fonte não é boa. Não leiam essa edição. Geralmente alguns livros da Jane Austen têm alguns erros de gramática e de escrita. Enfim, a gente tem que pesquisar muito antes de comprar um livro dela para saber se a tradução é boa. Então eu vou ler novamente em outra tradução. Mas além dos pormenores, gente, esse livro é tudo! Eu não consegui também passar muito bem das primeiras 80 páginas na segunda leitura que eu fiz esse ano, mas depois disso, quando eu vi os Enemies to Lovers, o amor de gato e rato entre a Liz e o Mr. Darcy, gente, não deu pra largar.
foi um livro assim que eu fiquei emocionada, que eu fiquei, eu não acredito que ele fez isso, ou ai meu Deus, ele fez isso. Então foi um livro incrível, que mexeu com meu coraçãozinho. Então assim, eu tô muito a fim de ler outros livros da Jane Austen, eu quero muito ler Emma, Persuasão, mas esse aqui, gente, foi favoritado desse ano. Não sabia que eu ia gostar tanto de um romance clássico, mas eu acabei me apaixonando, gente. É a história sobre a Lizzie, sobre a família dela, que são uma família que precisam casar as filhas. E a Lizzie é uma mulher que não quer se casar com qualquer um. E ela encontra o Mr. Darcy, um homem que não gosta dela. Mas as coisas vão mudando. Então, assim, vou deixar assim no ar pra vocês. E é um livro incrível que valeu muito a pena eu encarar, depois de tantos anos de eu ter comprado ele. E no último vídeo que eu postei aqui pra vocês, falei que esse aqui foi um livro que deixou meu coração quentinho. E eu comprei um livro na Black Friday que eu falei que eu precisava ler depois desse pra fechar com chave de ouro esses livros clássicos. Então, o último livro que eu tô lendo ainda no ano de 2020 está sendo... Ai, meu Deus, meu coração fica até acelerado. Mulherzinha, gente, eu comecei esse livro e eu falei pra vocês que eu não ia começar os livros novos antes de eu terminar os livros que eu tenho aqui em casa. Eu tentei ler 1984, mas eu percebi que eu precisava de outro clássico na minha vida, gente. E assim, eu tô na metade, mas já tem sido um livro que me deu tanto, eu nem esperava tanto dele. É um livro que fala sobre as 4 irmãs Marsh e como elas têm vivido depois que o pai delas foi pra guerra. Então elas vivem, elas, a mulher que cuida delas, a mãe delas, e cada personagem tem cativado meu coração. As virtudes cristãs que tem nesse livro, gente, elas fazem devocional, elas leem a Bíblia, elas tentam parecer cada vez mais com Jesus. Isso tem me impressionado muito, eu não esperava tanta cosmovisão cristã desse livro, então tem sido incrível pra mim. E eu espero acabar até o fim desse ano, mas olha, esse ano foi um ano cheio de leituras boas. Esse aqui tem aquecido meu coração, já chorei de tristeza, de felicidade, de tudo. Então eu tenho me inspirado muito com essas irmãs, elas têm me feito crescer muito e me encorajando também com as minhas atitudes cristãs e tudo mais. E antes de terminar o vídeo, eu tenho que te falar sobre o melhor livro que eu li esse ano e o melhor livro que eu li na minha vida. Esse ano eu li a Bíblia inteira, cronologicamente, então no fim desse mês eu vou estar terminando Apocalipse e a Bíblia inteira. E eu nunca tinha tido essa experiência antes, eu não sabia que eu ia ter essa experiência esse ano, mas Deus me promoveu essa bênção. Então, esse aqui é o livro que eu te indico de todo o meu coração, porque durante as leituras diárias eu fui muito abençoada, Deus me tirou todo o medo, Deus me tirou toda a ansiedade com as palavras que Ele me trouxe durante meus devocionais, durante todos os dias desse ano. E esse aqui eu te indico do fundo do meu coração e que Deus te abençoe da mesma forma que Ele me abençoou. Agora eu vou dar tchau. Então esses foram os melhores ou piores livros que eu li esse ano, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês querem receber mais conteúdos como esse. Me segue no TikTok, me segue no Insta, que por lá eu tô às vezes postando as minhas leituras, fazendo vídeos pra vocês. E deixa o seu like se você curtiu. Não esquece de contar nos comentários qual foi o melhor livro que você leu esse ano e o pior livro que você leu esse ano. Ou contar pra mim porque você gostou de algum livro que eu não gostei ou porque você também amou um livro que eu amei. Gente, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Um beijo, tchau! Até o próximo vídeo!